Bom, estamos aqui com o Luiz Alberto de Abreu, um grande mestre, dramaturgo, roteirista, professor de dramaturgia. Ele é a pessoa que é, eu digo que foi uma mentoria, assim, né, no processo da criação dessa peça, porque é um processo muito solitário, a gente fica muito perdido às vezes, esses encontros que a gente foi tendo regularmente ao longo do processo de criação eram uns momentos de, não, pra lá, tá bom, não tá, vamos. Então foi fundamental, assim. E aí eu queria aproveitar que a gente teve esse encontro, né, Luiz, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da dramaturgia voltada para o gênero histórico, porque é uma coisa que você tem bastante experiência, né? E eu acho que ela impõe alguns desafios, assim, né, para nós dramaturgos, criadores, assim, né, nesse flerte com uma certa ideia de reconstituição, de época, né? Faz sentido? Então, não, faz todo sentido, principalmente porque, é, bom, em termos de linguagens, né, a memória é a mãe de todos os nós, né, de todas as linguagens artísticas, inclusive da história, né? Então, isso é fundamental. A gente trabalha em cima da memória, né? Como a história também trabalha em cima da memória, da documentação. É, é... Então, isso é importante. É importante para o artista, para o dramaturgo, é, ele respeitar a história, respeitar Uhum, os acontecimentos, uhum, tá? Se ele se o objetivo dele é, na verdade, uma dramaturgia, uma encenação que leve em consideração a história, né? sim, Ele não pode, eu acho, ir contra a história ou falsear a própria história. é verdade. Agora, ele não necessariamente tem que ficar preso à história, né? Sim, Sabe, essa é uma definição básica da dramaturgia ocidental, e nos é dado por Aristóteles, que ele fala que a história ela trata dos acontecimentos passados. E, verdade. nesse sentido, a história, embora a gente saiba que toda história é uma versão, né, a história tem que se apegar mesmo à objetividade dos acontecimentos, né? A documentação, ao que possa ser comprovado. Já a dramaturgia, ela não tem essa característica. Ela pode trabalhar dentro das possibilidades que a história dá. Uhum, Então, a história está ali, está intacta, mas ela dá possibilidades ficcionais para a dramaturgia. É como Aristóteles falava, a história é desrespeito ao passado, a dramaturgia diz respeito ao futuro, uhum, né? A dramaturgia é exemplar, ela tem que ser exemplar, ela tem que expor características, caracteres, ações e jogar luz em cima delas, né? Para gerações futuras, para que a geração futura possa olhar aquilo do ponto de vista ético, né? E questionar essas coisas. Então, é, há um imbricamento ali, há uma relação muito íntima, no meu modo de entender, entre história e dramaturgia. Uma é veraz, né? Uma é documental, né? A outra é ficcional, pode ser ficcional, uhum, né? Mas ela pode também ser histórica. uhum, Aí é uma dificuldade bastante grande, né? Com relação a essa finalidade, né? É uma relação muito dinâmica é, entre dramaturgia e totalmente. história. A gente pega, por exemplo, lá o interrogatório do Peter Weiss. Ele trabalhou em cima de documentos, Aham, do processo de Nuremberg, e nos dá uma grande obra, é né, verdade. de dramaturgia. Né? Então, é uma relação muito intensa e muito dinâmica. Mas, basicamente, eu diria que os objetivos são outros. Né?
Uma é elucidar o passado, a outra é apontar o futuro É. dentro das relações humanas. Mesmo Né? que a gente Eu, esteja olhando para o passado, né, quando a gente faz isso, né, nessa dramaturgia de viés histórico, assim, né, a gente, exatamente, mesmo que a gente trabalha documentalmente a história, né? é, A gente sempre aponta para o futuro. eu sinto Né? nesse caso, no caso desse trabalho, para mim ficou muito, e às vezes eu sinto isso eu tenho sentido assim, né, com a experiência que eu tenho, de que às vezes existe o meu papel, assim, um pouco nesse lugar do teatro histórico, é expandir umas novas maneiras de olhar também, né, para nossa história, porque elas nos conformam, né, elas nos formam, elas nos... Então, no caso dessa peça especificamente, e eu só fui descobrir isso, sei lá, acho que há 2 semanas que eu estava pensando sobre isso. Quer dizer, não é uma coisa que veio como, vou fazer essa peça por causa disso, mas o objetivo meio que se revelou para mim, assim, né? Que é a desconstrução do mito bandeirante, né? O mito bandeirante é um mito fundador da identidade paulista, né? Como esse homem desbravador, corajoso, e isso um pouco criou um certo paradigma que sustenta o estado de São Paulo até hoje, como esse estado que é a locomotiva do Brasil. E eu acho que isso é, é uma ficção que eu acho que aprisiona a gente num certo modus operandi, assim, né, do mundo, que está precisando ser revisto, né, Abril? E aí eu acho Com que apesar certeza. de dentro da academia isso já ter sido desde os anos 80, o mito bandeirante já está sendo revisto e revisitado e pensado à luz do que foi a violência, por exemplo, do bandeirantismo para os povos indígenas e tal, mas para o Uhum. grande público isso ainda é uma coisa quase para se você perguntar para as pessoas na rua essa lógica do Bandeirante como fundador da nossa mitologia paulista, sim, ela é muito presente na nossa vida. Então eu sinto que a Uhum. peça, ela vai um pouco nesse lugar, assim, sabe? Ela fala, não, vamos... É quase... Por isso que esses personagens tem que ser... Por isso que é uma comédia, por isso que é uma sátira, né, social, assim. Porque aí é mexer na história, eu sinto, como artista e não como historiador, então eu não tenho essa nem a pretensão nem a obrigação, né, de ser fiel exatamente, mas aí lá no mexer na história e falar, ó, pode não ter sido bem assim, pode ter sido de outro jeito, e a Uhum. gente também talvez pensar que não foi assim pode libertar a gente em alguns aspectos no hoje em dia, né? Não, com certeza, com certeza. Eu gosto muito da definição que Augusto Boal faz do teatro, que teatro é levantar contradições. Uhum. Né? Isso me parece muito interessante, porque, na verdade, o bandeirantismo foi um mito criado pela aristocracia cafeeira, né? Por essa burguesia, resultado da aristocracia cafeeira, que precisava redesenhar ou recontar a história de acordo com seus objetivos. Né? E, na verdade, então, aquilo foi né? E Total. uma ficção que não estava consoante com a própria história. Né? Então, é muito interessante levantar as contradições, inclusive dessa ficção. Né? É, Isso é que verdade. que eu acho importante. Que todo mundo vê a história de São Paulo e imagina que o São Paulo era esse estado heróico e empreendedor o tempo todo, e a gente sabe que não. A gente sabe que a criação dessa São Paulo, é uma criação do século XIX, da segunda metade do século XIX. Sim. Porque antes disso, sei lá, vinha espetáculos lá de ópera de, da Europa, ia para o Rio de Janeiro ia direto para São João del Rei, ia direto para Diamantina, né? Para Ouro Preto nem passava, nem de longe aqui por São É. Paulo. São Paulo São Paulo quase era deixou de existir, né? pois é, era um desterro isso aqui.
Isso aqui era um Um desterro. desterro, exatamente. E fica parecendo que não. São Paulo é uma construção dessa sociedade cafeeira, escravocrata. E uma Né? construção que tem a ver com o poder que a cidade. Porque é interessante pensar na história da história também, né? O próprio Toné, que foi um cara pelo qual, no qual eu me baseei muito para escrever essa peça, que é o nome dele é Afonso de Scragnoli Toné, que era neto do Toné que veio, Uhum. pintor, enfim, um cara super de uma elite, assim. Ele foi diretor do Museu Paulista Do Museu e Paulista. contratado justamente para as comemorações da independência do Brasil Uhum. no Exatamente. centenário de 1922. E Centenário. 22. E aí ele encomenda uma série de obras, aqueles bandeirantes de mármore, os quadros. Tem um quadro que Uhum. chama O Ciclo da Caça ao Índio, que foi o Toné que encomendou para o artista, enfim. É, e ele é um que tratava os bandeirantes como esses heróis originários, assim, uma coisa quase a nossa Odisseia paulista, assim, sabe? Uma coisa de agora, de 100 anos atrás, né? Pois é, mas só o título dessa obra, né, dessa obra, o ciclo da caça ao índio, É, esse ciclo é um ciclo econômico, né? totalmente. Então, a caça e o índio foi um ciclo econômico, isso é devastador, É, né? total. Só o título já é denunciador, né, da É, barbárie. e hoje a gente consegue começar a olhar para essas coisas, né? Porque isso não era nem questionado antes, né? Quer dizer, Não, o poder econômico. São Paulo se vende para o mundo como essa cidade, como esse estado, né? Essa região, enfim, propulsora de um movimento rumo a um progresso, né? E o quanto de ideia horrível está embutida atrás dele, né? Como se a antítese do sim, progresso fossem os povos indígenas que foram massacrados, né? Então eu é, sinto que a história, a academia dos anos 80 para cá, ela está conseguindo fazer essas revisões. E aí eu fico estudando, por isso dá trabalho essa coisa de dramaturgia com viés histórico, assim, porque eu fico lendo esses caras que estão lá na academia e que ninguém vai ler, só lê quem, né, quem é interessado no assunto, os especialistas assim, e eu fico tentando traduzir para a dramaturgia, porque eu acho que é esse trabalho, né, de uhum, visitar a história um pouco para descondicionar um olhar sobre ela, né? Então a gente tem que uhum. ser meio subversivo até, né, Luiz, de uma certa maneira, quando a gente está mexendo com o gênero histórico, né? Não, com certeza, com certeza. A gente tem que saber que a história são versões, né? São versões, né? Versões em E aí, disputa, né? Com interesses. exatamente, exatamente nada é desinteressado, né? Nada é sem razão, sem objetivo. A própria história. Por isso que a história são as versões dela, né? É, Uma versão apenas não é história. até porque quando a gente está tratando de coisas mais antigas, como o século XVI, XVII, o que a gente tem são relatos escritos. Alguns relatos, às vezes, são coisas que foram registradas muitos anos depois do acontecimento. Então, é tudo. Pois é, O trabalho de ler esse material também é um trabalho de interpretação, né? De também, leitura que no nem. sentido de decifrar aquilo. E o decifrar depende de Aham, qual é o contexto em que essa leitura e essa uhum. decifração estão sendo feitas, né? É que, na verdade, a gente vê alguns livros de história, eles são tão mais interessantes, são tão mais úteis, quando o autor ele pega os documentos e interpreta para a gente, sem, Uhum, sem eles completam, porque às vezes você tem apenas um uhum, pedaço de pedra, né? E uhum. ele fala, olha, esse pedaço de pedra ele foi lascado dessa forma tal por determinado tipo humano que habitava essa região com determinada geografia e aí ele nos dá a história. A história, Mas total. é sempre uma interpretação
de fatos, ou de artefatos, ou de documentos, ou mesmo de relatos. É. Por isso que Né? eu acho essa coisa da reconstituição histórica uma coisa muito perigosa, assim, que o cinema faz mais até do que o teatro, né? Uhum, Porque, mas o teatro faz também. Eu lembro que só para contar um exemplo disso, assim, tem uma peça do Viriato Correia que chama Domitila, acho, que é a história da Marquesa de Santos. Ou é da Marquesa de Santos, não uhum, lembro o nome da peça, mas essa peça foi um sucesso estrondoso, assim, na década de 30. E era a Dulcina que fazia. E a peça foi um uhum, fenômeno, assim. E essa peça, a Marquesa de Santos, que foi amante do Dom Pedro, ela era muito mal vista até então, assim. uhum, Ela era vista como uma pessoa interesseira, que se aproveitou ali da paixão do Dom Pedro para se dar bem na vida, um pouco os clichês da amante e tal, né? E o uhum. Viriato, ele escreve essa peça e coloca a Domitila como uma heroína, uma mulher Heroína romântica. apaixonada, uma heroína romântica, uma mulher apaixonada. Ele coloca a Domitila contando o Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, no final do primeiro ato. E quando ela fala, e aí ele sacou a espada e gritou Independência ou Morte, aí caiu o pano com a Dulcina sendo ovacionada, assim, uma loucura. E ele, olha só que loucura, o Viriato, ele mudou a imagem da Domitila dali pra diante. Se você pegar a Domitila daquele filme Independência ou Morte, do Coimbra, que é a Glória Menezes que faz, ela tem vários elementos da Domitila da Dulcina. Então, olha o Uhum. poder que a gente tem, né? De fixar um pouco na memória né, ou nesse imaginário coletivo da sociedade uma determinada visão sobre o mundo, né? E a Uhum. reconstituição histórica ela faz isso de uma maneira, eu acho, trapaceira, porque ela não diz que ela está fazendo um recorte, ela se vende como foi exatamente assim que aconteceu. Não, exatamente, Marcos. É, o que tem a história e que esse tipo de trabalho se aproveita é que a história ela tem credibilidade. A ciência histórica tem credibilidade. Uhum. Então, muitas vezes, você tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado para que a gente não mitologize aquilo que são fatos históricos, né? Total. Que a gente não transforme em valor, né? Em valores individuais, tal, esse negócio todo, ou mesmo ideológicos, o que foi fato histórico. Total. Até tinha uma Então, discussão na época que era, mas ele tomou muita liberdade para compor essa Domitila, mas tinha uma condescendência também. Tinha uma vontade de. A gente estava no momento em que o Brasil estava precisando de uma certa. Acho que é 37, acho que era começo da era Vargas, assim, sei, precisando de resgatar um sentimento patriótico, assim, que sempre é muito perigoso, inclusive, né? Se faz sim, com tanta coisa certeza, horrível com em nome certeza. do patriotismo, né? Enfim. É, mas é isso. Luiz, te agradeço muito essa parceria. Espero que a gente possa estendê-la para outros projetos. Você é uma pessoa que eu tenho como referência mesmo, assim, na vida, no trabalho. Te agradeço e fico muito feliz. Tá legal, Marcos. E aí, parabéns pelo trabalho, né? Agora tocar em frente, né? Encenar agora. É isso aí. Um abraço grande. Falou, Marcos. Um abração.